Olá, meus amigos, meus irmãos, que a graça e a paz de Deus esteja sempre no seu coração. Então, acabei começando, agora tem que terminar, tem que continuar, vamos ver até quando. Esses comentários informais sobre a regra de São Bento, que realmente é um texto muito maravilhoso para os tempos atuais. São Gregório Magno, seu grande biógrafo, ainda que talvez não tenha conhecido São Bento, mas ele fala, houve um homem de vida venerável, Bento na graça e no nome. Então, assim que nós vemos que esta regra de São Bento, lida 3 vezes por ano nos mosteiros, pode então ser para nós, também para o leigo, para o oblato, para o executivo, tem até o livro lá, o monge, o executivo, uma norma de vida. Pois então, nesse terceiro trecho da regra, no prólogo, porque ela tem um prólogo, depois tem os vários capítulos, terminaria no 66, mas tem depois um acréscimo. Hoje, no texto de hoje, São Bento diz: e procurando o Senhor o seu operário na multidão do povo, ao qual clama essas coisas, diz ainda: qual é o homem que quer a vida e deseja ver dias felizes? Então, se ouvindo responderes, eu dir-te a Deus: se queres possuir a verdadeira e perpétua vida, guarda tua língua de dizer o mal e teus lábios não profiram a falsidade. Afasta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Então, várias coisas que me vêm. Eu lembro antes, que esses comentários que eu tenho feito aqui são comentários, digamos, caseiros, informais. Nada de, digamos, grandes elucubrações, mas é fruto da experiência, dos fracassos, das alegrias. Então, o Senhor procura o seu operário na multidão do povo. Aí que está o dom da eleição, da escolha. Somos servos inúteis, operários, mas que o Senhor nos chamou pelo nome para estar servindo mais de perto na vida consagrada, a vida monástica. Então, este operário somos cada um de nós, no meio de tantos. Certamente pessoas têm muito mais capacitadas, muito mais santas, mas é o dom da vocação, é o dom da escolha, do chamado de Deus, Então, e o Senhor pergunta: quem quer? Ou seja, a liberdade. Qual é o homem que quer a vida eterna, a vida verdadeira, e deseja ver dias felizes? Quer dizer, quem de nós que não quer sombra e água fresca? Só que esta vida que São Bento está falando não se trata tanto de uma estabilidade econômica, estabilidade no emprego, que hoje tantas pessoas procuram, algo de fixo, de público, aqui se trata da verdadeira vida, porque quem tem Cristo tem a vida. Quem tem Cristo está pronto para tudo, para passar por provações, por angústias, por sofrimentos. Então, a vida eterna, esta zoé, que é tão prático na linguagem grega, nos recorda então que o sentido verdadeiro da vida está em experimentar Cristo no seu contexto vital, existencial, e perceber que Deus nos chama realmente à felicidade. Então, a pergunta é: quem é que não quer ser feliz? Todo mundo vai dizer: eu? Como não? Nossa! Mas, meus irmãos, ser feliz não significa ser bobo alegre, bobo da corte, que ri de tudo e de todos. O feliz é aquele que, justamente tendo passado pela oposição, que é a tristeza, as angústias, e tendo encontrado em Deus a sua consolação, este é feliz, porque tem dentro esse rio de água viva que jorra. Então, não é o mundo que vai fazer-lhe mal, mas se eu tenho Cristo, eu vou estabilizar até mesmo as tristezas da vida. Por isso que os mosteiros, aí os monges, as monjas, ao dar um conselho para alguém nas horas então oportunas, no parlatório, até mesmo hoje em dia com as permissões aí nas redes sociais, é para mostrar que é possível ser feliz no meio de tantas contrariedades. Então, quem é que não quer a vida eterna, que não quer a vida e deseja ver dias felizes? Acontece que as pessoas têm buscado a vida onde? Nas coisas, nas pessoas, nos prazeres. E até nesta época de pandemia, nós nos damos conta que a vida não está nisto. Pois o que adianta ganhar o mundo inteiro
Por isso que Jesus já tinha falado nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres em espírito, os mansos, bem-aventurados os que choram, os que são perseguidos. Então, se ouvindo responderes, então eu quero, tá? E o Senhor nos fala: tá bem, se queres, olha a condicional, somos livres. Então, livres para dar o nosso sim e aguentar as consequências. Então, se queres possuir a verdadeira e perpétua vida, olha aí os adjetivos: verdadeira e perpétua vida, né? Então, quais são então o que nós precisamos? Guarda a tua língua de dizer o mal e que teus lábios não profiram a falsidade. Então, a língua do justo vai proclamar a sabedoria de Deus, vai murmurar a palavra de Deus, o seu falar, o seu pensar, o seu agir. Porque tudo começa pela mente, depois, então, passa pelos olhos, pelo olhar, pelo falar, e depois para o agir. Então, pensar, falar e agir. Se eu penso as coisas em Deus e vejo Deus as coisas, na hora de falar, vou saber ponderar, vou saber então discernir, e o meu agir também vai ser coetâneo com tudo isto. Então, guarda a tua língua de dizer o mal, e que teus lábios não profiram a falsidade. Então, como é que a pessoa pode fazer o mal? Fazendo o mal, fofoca, ciúme, mentira, julgando, rotulando a pessoa. Isso pode acontecer até mesmo no âmbito da vida da igreja, porque não estamos prontos ainda. Mesmo os mosteiros, por isso não se assustem, nosso Pai São Bento em vários capítulos vai falar do monge turbulento, que não obedece, comilão, dorminhoco, tem tudo isto, para mostrar que nós somos humanos, sim, não somos anjos, que nada que é humano não nos é alheio, aliás, nos é alheio. Ao mesmo tempo, temos sim a nossa cidade permanente no céu. Então, guardar a sua língua de todo o mal e teus lábios não proferirem a falsidade. Não será uma pessoa de dupla cara, não ter uma vida dupla, dividida, mas onde quer que eu esteja, ou no oratório, louvando o Senhor, ou conversando com alguém, ou teclando com alguém, ou em viagem, de férias, possíveis dias que possa acontecer para, não digo férias, mas para uma visita a um familiar, uma pessoa até mesmo necessitada. Cumpre-nos sempre estar na presença de Deus, e perceber que Deus nos vê não como um fiscal que está ali nos governando, Então, por isso que São Bento fala: queres sim a perpétua vida? Então esteja pronto. E olha só: guardar a tua língua de dizer o mal, e que teus lábios não profiram a falsidade. Depois, afasta-te do mal e faze o bem. Porque o certo é certo, mesmo que todos estejam fazendo o errado. Então, nunca se culpar de ter feito o certo, mesmo que talvez tenha se dado mal, humanamente falando, por causa disso. Foi desclassificado, foi perseguido, foi boicotado, porque assim aconteceu com o Cristo. Meu irmão, minha irmã, se você hoje em dia quiser fazer as coisas certas, boa sorte, mas prepare-se, você vai ser, vai ser perseguido, vai ser odiado, vai ser cachatovia, vai ser jogado fora, como fizeram com Jesus Cristo. Mas a melhor coisa é ter as mãos talvez vazias, mas limpas, o coração agradecido, a consciência tranquila. Então diz aqui São Bento: afasta-te do mal e faze o bem. Em outro texto, a continuação vai: procura a paz e segue-a. Por isso que os mosteiros sempre são esse local da paz. Quantas pessoas, ao verem aí
uma postagem, um claustro, uma foto, ai que paz, ai que não sei o que. Que bom que vocês têm realmente essa visão, que realmente é a casa de Deus. Mas saibam que justamente por estarmos na casa de Deus, lugar da paz, o mal, os inimigos, que são o que? O pecado, o demônio, que é o divisor, o adulador, o sedutor, tentará de todas as formas tirar a nossa paz. Através do quê? Dos vícios, da mentira, da inveja, da competição e vanglória. Por isso, afasta-te do mal e faze o bem, mesmo que lhe custe. Procura a paz e segue-a. Então, seguir a paz de Cristo, andar nos seus caminhos. E enquanto tiveres feito isto, então meus olhos sobre ti estarão sobre ti, e meus ouvidos junto a tuas preces. E antes que me invoques, dir-te-ei: eis-me aqui. Então o Senhor diz para cada um de nós também: ad sum, presente. Deus está presente. Mas será que eu quero caminhar na presença de Deus? Será que eu quero seguir os seus caminhos, os seus decretos? Aí que está então o nosso viver na graça de Deus, o nosso dispor na presença do Senhor. Então, e quando tiveres feito tudo isto direitinho, então os meus olhos estarão sobre ti. Por outro lado, se nós não percebemos tanto essa graça de Deus e tudo parece opaco, tudo parece escuro, não será porque eu não estou fazendo isto, afastando minha vida do mal, purificando meus lábios? Se eu não estiver fazendo isso, é lógico que Deus também, como um ótimo cavalheiro, digamos assim, se é que podemos fazer essa comparação antropológica aí e tudo, Ele nos respeita. Ele então poderá nos dizer: tá bem, eu então me ausento, me recuo, porque não queres. Olha só como que a criatura pode se investir contra o seu Criador, mas Deus jamais se cansará de, com entranhas de misericórdia, ajudar-nos em nossos caminhos. Então, eis-me aqui, Adson. E São Bento ainda diz: que há de mais doce para nós, caríssimos irmãos, do que esta voz do Senhor a convidar-nos? Eis que pela piedade nos mostra o Senhor o caminho da vida. Então, pela piedade, pela graça de Deus, o Senhor quer que nós teremos esse coração pio. Até meu lema abacial é Pius Pater, Pai amoroso, Pai carinhoso, o que não significa simplesmente aceitar tudo, ser bonachão. Até a Madre Maria Teresa Amoroso Lima, já adormecida em Deus, minha grande amiga, como também a sua feliz sucessora, Madre Escolástica. Bom, a Madre Teresa falava no minha bênção abacial: pois então, lembre-se, muito bem, escolheu um lema muito bonito, Pius Pater, mas não se esqueça do Diris Magister, Então temos que ter o pio afeto de um pai amoroso e carinhoso, afetuoso, mas a severidade de um mestre, ou seja, colocar a verdade, ainda que doa, impor limites. Aquele que ama educa, e nem sempre uma prova, a verdade é bem aceita, pode nos custar muito, e depois podemos dizer: olha, foi difícil, mas é possível viver na graça de Deus. E o trechinho da regra do prólogo de hoje diz então: eis que pela sua piedade nos mostra o Senhor o caminho da vida. Então é um caminhar, é um tender para. Então pode ser que nesse tender para Deus tenhamos momentos. Seria tão bom se tudo fosse tranquilo, sereno, mas para que não nos vangloriemos, não nos ensoberbeçamos, Deus permite que nesse nosso tender para Deus passemos por momentos difíceis da vida. Talvez sim, essa situação, essa fraqueza, esse pecado, o que é isso? Não era para ter acontecido, mas Deus pode ter permitido
etapas difíceis, páginas difíceis na nossa vida, para que, através dessa experiência de Deus, possamos levar essa graça do Senhor para o mundo, para a vida de Deus, para ser essa vida nova. Deixa eu achar uma pequena agenda aqui. A nossa vida, eu costumo dizer, é como se fosse um livro de muitas páginas. Tem páginas bonitas que eu gosto de ver, de mostrar, que bonita esta foto e tal. Tem outras que eu gostaria de esconder, meu Deus, se o padre, a madre, o abade, se o irmão, o catequista, ou meu pai, minha mãe, minha namorada, descobrissem, eu vou arrancar essa página. E Deus fala, não precisaria realmente, foi feio o que aconteceu, mas eu estava ali, Adson, eis-me aqui, eu nunca te abandonei. Então, Deus pode ter permitido páginas difíceis na nossa vida, às vezes no tempo da ignorância, das trevas, da juventude, da infância, coisas que até independeram de nós, por tempos de autoconhecimento, conhecimento do mundo, mas Ele nos chamou, Ele nos escolheu, com tudo aquilo que possamos ter feito, ou que somos capazes de fazer, mas Ele nos chamou à verdadeira piedade, o caminho da vida, mostrar o caminho da vida. Por isso que a nossa vida espiritual não é só assim, tem que passar também por esses momentos, crises, aridez espiritual, provações, tentações, decepções, desilusões, também consolações, Tenha dó. Então não é só assim, nem só problemas, dificuldades, até que, hora que estivermos para desborrachar no chão, Deus nos pega na palma da sua mão. Como hoje, acho que é o Salmo, fala como a corça anseia pelas torrentes de água. E depois nós vamos então subindo, altos e baixos. Lembra, acho que a última colocação? Caindo e levantando, caindo e levantando. Assim é a nossa vida, Por isso, então, tenha medo se você percebe que está muito santinho dizendo, eu estou... Porque a vida do cristão é um combate, é lógico, não estou falando que é para a gente continuar a pecar, de forma alguma, mas assim, quanto mais vamos aproximando da luz de Cristo, mais nós vamos vendo as consequências dos pecados, as raízes dos pecados em nós, coisas que talvez antes fazíamos. É lógico que Deus nunca vai cobrar por aquilo que nós tínhamos feito, na época não tínhamos conhecimento, O importante é viver na graça de Deus e nos seus caminhos. Então, que os versículos de hoje, do prólogo do capítulo, do versículo 14 ao 20, do prólogo da Santa Regra de São Bento, possa ser uma grande luz em nossos passos e lâmpada em nossos caminhos. Houve um homem de vida venerável, bento tanto pela graça quanto pelo nome. Sejamos então bons discípulos nessa escola do serviço do Senhor, onde Cristo é o mestre, é um pius pater, mas também nos chama a viver no discipulado, na obediência da fé até o fim. Grite ao Senhor e certamente Ele dirá, Adson, eu estou aqui. Quando também escutar a voz de Deus, possa dizer, mesmo nas provações, Senhor, é difícil, mas eu estou aqui, eu aceito, eu me ofereço, eu me entrego nas vossas mãos. Onde, quando e como o Senhor quiser, queira Deus que até o fim. Fiquem com Deus, contem com as nossas orações aqui do nosso mosteiro cisterciense São José do Rio Pardo, que em tudo seja Deus glorificado. Ut in omnibus glorificetur Deus. Amém.